exemplo, hoje, se você fizesse aqui uma entrevista e alguém te perguntasse, Tadeu, me diz de um milagre que aconteceu hoje na sua vida. Precisava você sair daqui e navegar aí pela avenida e dizer, rapaz, eu ia passando no cruzamento, quase que um ônibus me atropelou, olha aí Deus, parei na hora, o ônibus passou. Não. Se você, querido, lembrar que a Bíblia diz que deitar e acordar com vida é um milagre, sim. Quando a gente acorda, o milagre já aconteceu. E contemplar essa beleza, que a Bíblia diz que os céus e a terra proclamam a glória do Senhor. Eu aqui em São Luís, as praias belíssimas. Então, o milagre, Tadeu, é a gente dormir, acordar e tal, entendeu? Sim. Então, mas eu pedi ao Senhor que Ele colocasse histórias. Aí o pessoal disse assim, mas rapaz, esse homem tem história, não é brincadeira não. Mas o Senhor me atendeu a minha oração. E essa é uma das histórias que eu conto. Olha, essa história ela aconteceu em 1983. Nós estamos em 2023. E ela me edifica. 40 anos. Ela edifica quem ouve. Ontem eu fui numa reunião em família e alguém vai fazer um concurso amanhã para promotor em Belém. E eu contei essa história e disse, olha, use isso que eu estou te falando, vai dar certo. Eu fui para um culto na Igreja Batista de Niterói, o pastor Fanini, Nilson Fanini era o pastor. E naquela manhã de domingo, 12 de dezembro de 1983, o pastor Fanini estava pregando, dizendo no sermão dele, quando você vai para a igreja, leva Jesus Cristo, ou você deixa ele em casa, vai para a igreja, mas não leva ele. Quando você vai para o supermercado, feira, vai fazer compra, vai comprar carro, vai fazer isso, vai fazer... Até que eu, achando que o pastor Fanini não tinha preparado o sermão, ele foi num ponto que me interessava e perguntou assim para o púlpito da igreja, né? Quando vocês vão fazer concurso, vocês levam Jesus Cristo? Aí eu disse, não, o pastor preparou o sermão. E me interessa. Eu fiquei prestando atenção. Ele disse, olha, tudo que você for fazer, você leva Jesus Cristo com você. Ele está presente, ele vai te ajudar e tal. Ele deu algumas dicas. Você vai fazer concurso público? Então começa a convidar Jesus agora. O concurso é quando? Em dezembro do ano que vem? Começa agora, dezembro de 2083, de 1980. Começa agora, até dezembro, na hora que vai acontecer a prova. Você diz, Jesus vai comigo, Jesus orienta, abre a minha mente, traz à memória tudo que eu já estudei, Jesus. E eu disse, rapaz, eu vou fazer isso. Comprei muitos livros, tinha já o edital, sabia quais eram os livros que deveria tê-los como bibliografia de pesquisa. Comprei muito livro mesmo e disse, não, eu vou fazer do jeito que o pastor. Aí eu colocava aqueles livros no chão, me ajoelhava, orava, morava em Niterói, o meu vizinho morava bem próximo, pela janela ele me via orando, ele dizia, meu amigo, não perca tempo com oração não, estude, rapaz, isso aí, não perca tempo não. E outra coisa, esse joelho em cima do livro, não entra pelo joelho não, isso é aqui na cabeça. Aí o camarada passou um ano, Tadeu. Tá, eu digo, me deixa em paz, Télio, por favor, Télio, me deixa em paz, cara. Mas assim, aí o tempo foi passando, em janeiro eu ajoelhado em cima dos livros, em março eu já estava orando e dizendo assim, Senhor, é livro demais, eu queria estudar só nos que caem, eu não queria estudar livro que não cai. Aí fui tirando alguns livros, e Deus também, Ele faz isso, Deus fala, Deus orienta, é só que a gente precisa, pela fé, entender que as coisas acontecem. E eu fui selecionando os livros, foram ficando bem poucos livros, e a prova se aproximando, era em outubro, agora não dava mais tempo de estudar tanto livro, eu comecei a complicar, era agora capítulo. Eu dizia, Senhor, eu queria estudar só os capítulos que caem. E o meu vizinho dizia, meu amigo, você cada dia mais louco, está enlouquecendo. Mais próximo da prova, 15 dias depois, eu comecei agora a orar, dizendo assim, Senhor, na prova vai cair questões de obstetrícia, ginecologia, oftalmologia, otorrino, cirurgia e tal. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu orando, falando com ele. Pai, eu queria que tu me desse as questões de ginecologia. Eu sei que é fácil para tu me dar as questões, porque tu pegasse uma mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos sangrando, e tu curasse. O que é mais fácil? Curar um sangramento de 12 anos ou me dar 6 questões? Meu colega dizia, meu Deus, eu não aguento ver isso não, isso é uma loucura. Mas a Bíblia, Tadeu, ela diz que as coisas de Deus elas são loucura para os que perecem. É um negócio interessante, está tudo na Bíblia. Mas eu continuei insistindo, Senhor, vai cair questões de oftalmologia, vai cair de miopia, de hipermetropia, de estigmatismo,
tal, me dá as questões de oftalmologia, porque tu não curasse tanto cego. O que é mais fácil? Me dá as questões, eu curava. E todo mundo achava que era um absurdo. Meu vizinho achava que era um absurdo. Minha esposa me via orando e dizia assim: meu filho, você está bem? Tô bem, por quê? Mas conversar com o senhor, sim. Ele disse assim: me peça, eu vou dar. Eu estou pedindo, acreditando que ele vai dar. Bata que eu abro. Eu bato, ele vai abrir as portas para mim. Agora, Tadeu, o milagre aconteceu agora. Era quarta da semana da prova. Sábado seria a prova. Minha vizinha bate na porta do meu apartamento e diz assim: doutor Valdir, mamãe caiu na sala, está morrendo. Eu fui lá examinar, eu sou cirurgião geral, percebi que ela estava precisando de ser socorrida e talvez precisasse de fazer uma cirurgia abdominal. Aí naquele tempo não tinha SUS e tal, mas a gente levou de táxi para o hospital e lá eu me preparei para mandar ela para o centro cirúrgico para operar. Um professor ia passando na hora e disse: Valdir, não opera essa mulher não, ela está grave, desidratada, eu acho melhor botar na UTI, você compensa e aí a gente opera amanhã de manhã. Assim eu fiz, era meu professor, botei na UTI à noite. Agora a vizinha, a filha e o pai, o esposo da doente, pediu para eu ficar naquela quarta-feira, Tadeu, lá, e eu fiquei, rapaz, numa angústia. Mas eu aprovo, eu tenho que fazer a revisão da prova, eu preciso, seu Benedito, não faça isso comigo não, seu Benedito, o senhor viu, estudei o ano todo, não sabe, por favor, seu Benedito, eu tenho que fazer a revisão. Mas, doutor Valdir, se ela não tivesse em coma, não tivesse passando mal, ela ia lhe pedir para orar, fica aí, doutor Valdir, só orar por ela de noite, tomar conta. Eu passei aquela noite de quarta-feira, com vários médicos, eu disse a ele: mas o seu Benedito tem quase 10 médicos de plantão. O Hospital Universitário, do Hospital Antônio Pedro, em Niterói. Eu sou mais um, seu Benedito. Não, mas eu sou. Aí, já orei, seu Benedito, mas fico com ela, junto dela, orando. Então, eu fiquei. Lamentando, Tadeu, a sorte de ter ficado naquela quarta-feira. Ela não melhorou muito, na quinta-feira fiquei também. E aí na sexta ela teve uma melhora, meu professor foi lá de manhã e disse: Valdir, vamos operá-la, sexta de manhã. Minha prova era sábado. E na sexta-feira de noite, depois dela operada, não tinha mais tempo, Tadeu, de estudar, não tinha mais nada. Eu peguei aleatoriamente uma das provas daqueles hospitais do Rio de Janeiro, Cardoso Fonte, Andaraí, Hospital da Lagoa, escolhi uma. E peguei uma do Hospital de Bom Sucesso, prova para residente, 1978, residente em cirurgia geral, sem questões. E comecei a fazer aquelas questões, agora já era madrugada, orei e joguei a minha sorte nos braços do Senhor. Fui fazer a prova que seria no Maracanã, depois foi transferido para o clube do Vasco da Gama, lá em São Januário. Uma multidão de gente fazendo a prova. E aí, quando recebi a prova, que abri a primeira prova, Marco, eu comecei a chorar. Meu Deus, que é isso? Não é possível e tal. Aí o camarada vinha, o fiscal, dizia: para de chorar, meu amigo, se não estudou, entrega a prova. E eu: não, mas não é nada disso. Abri a segunda prova e quando eu fiz a prova, que acabei, fechei, só tinha 4 vagas em todo o Brasil, eu gritei para o pessoal na sala. Não, era no estádio. Pessoal, só tem 3 vagas, uma é minha. O pessoal: vai embora, maluco. Aí eu fui para casa, Marco, já cheguei buzinando, viu, Tadeu? Buzinando. Tá, passei, saiu o resultado não, daqui a 20 dias. Mas aí sabe o que era, Marco? A prova escrita era a doença da Dona Ilda, da minha vizinha. Passei 2 dias tomando conta dela. Fale, deu o diagnóstico, era uma colecistite aguda, cálculo de vesícula. Diga como trata, faça a radiografia, que radiografia pede, qual a incidência, opere, diga qual é a melhor técnica. Meu professor estava lá para me ensinar a melhor técnica. E aí eu disse: vou passar. E quando foi para a prova subjetiva, era a prova do Hospital de Bom Sucesso, tiraram o título e botaram prova para cirurgião do Exército. E repetiram a mesma prova. Há quem diga assim: doutor Valdir, menos, doutor Valdir, isso não pode ser verdade. Aí eu respondo muito simples. O que é mais fácil? Eu contar essa história e você entender, porque um dia eu era tenente e agora eu sou general. Se é mentira, eu sou general, passei, tive uma carreira militar, sim, sustento essa história durante toda a minha carreira, agora na reserva conto ela. E eu digo: o que é mais fácil? Você entender a minha história e acreditar nela, ou ir com Jesus para um cemitério e encontrar um sepultado de 4 dias e a irmã chorando: se tu tivesse aqui, ele não teria morrido e tal. E Jesus deixou que ele morresse, que ele não queria só fazer uma cura, ele queria fazer um milagre. E às vezes a gente pede a Deus, ele não quer
somente curar, ele quer que um milagre aconteça. Entre curar Lázaro de uma dengue e ressuscitar Lázaro apodrecido de 4 dias, ele ressuscitou Lázaro